Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Desembaraxando, episódio 99. Sabadou, sabadou. Olha, tá lindo aqui o sábado na minha querida cidade. O sol bonito aqui, mas tá frio. 7 graus, com sensação de menos. Eu até preparei aqui o amargo para hoje. E hoje eu estou estreando uma erva nova aqui. Metade erva nova, metade erva antiga. Mas já dá para sentir um gostinho da erva nova. Bem, o assunto não é a erva, né? Bom dia para você que está ao vivo, vendo aqui a gente agora no sabadão. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está vendo o conteúdo gravado, tá bom? O Desembaraxando é de segunda a sexta-feira, 6 horas da manhã. Sábados, como hoje, domingos e feriados, horários alternativos. Começamos aqui às 7h03 da manhã. Alternativo só de uma horinha de diferença do horário tradicional, né? Sabadão é diferente, embora temos os afazeres da vida, os trabalhos, mas a gente muda um pouquinho aí a rotina, né? Mas é isso aí, gratidão a você que tem caminhado aí com a gente, que tem dado os feedbacks, que tem participado, que tem compartilhado. O pessoal comenta, né, enfim, da importância de tudo isso, de ter provocado alguma coisa, ajudado num pensamento, abrir a cabeça. Primeiro eu procuro abrir a minha cabeça, né? Porque se essas coisas que a gente fica compartilhando aqui não falam conosco, é uma coisa muito hipócrita, né? Ficar passando para frente coisa que a gente procura não viver. Erramos, tropeçamos, caímos, mas também nos levantamos, né? Tá bom demais isso aqui, viu? Mas vamos falar o que interessa no dia de hoje. Olha, eu fiquei pensando bastante. O que eu falaria hoje aqui? Eu sempre gosto de pensar o conteúdo da manhã seguinte, na noite anterior. E fiquei pensando e alguma coisa veio baseado num conteúdo que eu assisti ontem. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a capacidade de estar só. A capacidade de estar só. Fique calmo, fique calma. Eu não estou falando aquela coisa de ficar só no sentido depressivo da palavra, no sentido pejorativo da palavra, no sentido da enfermidade. Aquela pessoa está sozinha, né? Assim. Então eu sei que isso pega a grande maioria da gente aí, né? Essa questão de estar só. Quem está só tem problemas, quem está só não está bem, né? Quem quer ficar sozinho é antissocial, quem quer ficar sozinho não gosta de gente. Não é assim em 100%, tá? Vai ter tudo isso que eu falei, mas tem o outro lado da coisa que é importante nós pensarmos, tá? Então eu quero levá-los aqui e eu também quero pensar junto com vocês quanto a esse tema, a capacidade de estar só. Fiz aqui minhas marcações, né, no meu caderninho, tá aqui o parceiro de todos os dias. Para podermos falar de capacidade de estar só, não tem como falar primeiro o conceito de saúde mental. Então vai ser uma coisa um pouco teórica nesse começo, rapidinho, para irmos ao que é realmente importante nesse lance, na capacidade de ficar só. Então vamos lá, eu peguei, é claro, da internet e fiz pesquisa quanto ao conceito, né? Bem, a gente sabe que a definição de saúde mental é muito além daquela ideia de não ter doença, né? De ausência de doenças mentais, vamos colocar assim. É que nem o conceito de paz, não é tão somente a ausência de guerra, né? De bombardeio. Muita coisa tem a ver com a paz também. Mas no sentido da saúde mental, eu peguei uma definição da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo reconhece suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses normais da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade. Então, muito bonitinha a definição da OMS, né? Reconhecer
as habilidades, lidar com os estresses da vida. A vida vai ter o saculejo, vai ter as coisas que não consultam a nossa agenda, outras consultam e nos influenciam e nos impactam. Então, a nossa vida é sujeita a tudo isso, né? Então, essa é a definição aqui da OMS. E aí, para que isso aqui possa acontecer, essa definição que a gente colocou aqui, é necessário, então, obviamente, um equilíbrio emocional, que é a capacidade de lidar com a tristeza, a raiva, a frustração, sem ser dominado por eles. Claro, né? Não é... Ai, tem pessoa que parece que não tem tristeza, tem pessoa que parece que não tem... Sei lá, ela nunca tá mal. Não é assim. Mas ela vai ter uma maneira diferente de lidar com isso. E ela não tá negando os sentimentos, né? É que nem a minha esposa fala, né? Tem gente que a cada dor que tem no corpo grita ai. Outras pessoas não gritam ai, mas não quer dizer que não tem dor. Então cada um tem o seu jeito de caminhar, né? Ai, os que não gritam ai ficam reprimindo, ficam aí adoecendo por dentro. Tem também isso. Mas também tem aqueles que choram por qualquer coisa. Então é muito de cada um esse negócio. Mas a pessoa aqui, então saúde emocional, saúde mental, é interessante isso, a pessoa que consegue lidar com essas coisas. Ela não vai conseguir não ser impactada por essas coisas. Vai ser mais ou menos impactada. Mas ela vai caminhar para frente. Uma outra coisa é a capacidade adaptativa. Então a pessoa que vai conseguir enfrentar mudanças, vai conseguir enfrentar diversidades sem perder o senso de identidade e de propósito, né? Ela vai tendo as pancadas no meio do caminho, mas ela vai para frente. Ela vai em direção ao que ela quer. E o mais importante é a pessoa ter a sua identidade, né? Porque tem pessoas que, em meio às adversidades da vida, elas chegam a perguntar: quem sou eu? Quem sou eu no meio de tudo isso aqui? Eu estou me desconhecendo. Eu não era assim, Baracho? Sim, muitos vão falar isso na terapia ou na conversa do dia a dia, né? Eu não sou mais a mesma pessoa. Então, se há esse reconhecimento de que não é mais a mesma pessoa, então a pessoa tinha uma noção de como ela era antes. Então, isso é importante também, tá? Então, ó, equilíbrio emocional, capacidade adaptativa, então a pessoa vai se adaptando. Claro que as mudanças, algumas nós queremos, né? Só que interessante que é assim, né? Mesmo aquela que nós queremos, quando elas vêm, eu fico meio bugado dependendo da coisa, né? Porque não há como negar o caráter da novidade. E outras eu não quero, eu não consigo me adaptar. Então tem gente que tem dificuldade de se adaptar até com coisas do dia a dia, assim, né? Não pode mudar uma gaveta em casa que a pessoa fica surtada uma semana, até entender o novo lugar da gaveta. Então, para alguns isso é muito forte, né? Muito obsessivo, esse lance do controle, da harmonização do lugar, né? E a terceira coisa, e a quarta coisa, né? Então falamos de equilíbrio emocional, falamos a questão da capacidade adaptativa, tudo isso fazendo parte da saúde mental, a questão de relacionamentos saudáveis, né? Enfim, por mais que tenhamos ruídos com algumas pessoas, por mais que algumas pessoas é complicado e desgastam a gente, né? Mas aí a gente consegue, ainda que tenha pessoas que nos sugam a energia, você consegue caminhar bem, apesar de tudo isso, né? Relacionamentos saudáveis, que não quer dizer perfeito, mas enfim, a gente caminha, né? E por último, a questão de um sentido da vida. Então, lembro do Viktor Frankl, né, psicanalista. Ele falava isso, a pessoa tem um sentido para a vida, né? Não essa coisa assim de sucesso, né? Mas assim, a pessoa tem um sentido, um para quê ela está aqui, algo que a inspira a viver, a fazer as coisas, ela nasceu para isso, né? Não necessariamente ligado a trabalhar, né? O meu sentido para a vida é eu saber qual que é a minha profissão. Não, não é nesse sentido não. É muito mais do que isso, tá? Então, eu passei para vocês aqui essa introdução rapidinho, para a gente poder então entender essa conceituação de saúde mental baseado na OMS, nesse órgão aí de muitas e muitas nações, né? As que fazem parte aí, né? Aí eu quero começar a entrar com psicanálise aqui então. Aí, vamos lembrar de um psicanalista em inglês chamado Donald Woods Winnicott. É isso aí. Para quem não sabe, o Winnicott ele foi um psicanalista que trabalhou especificamente com crianças, né? Então ele estava lá
entre as tretas de Melanie Klein e Anna Freud, que não se bicavam, né? Lá na Sociedade Britânica de Psicanálise, ele ficava no meio das duas ali, porque uma tinha uma teoria, a outra tinha uma outra teoria. Até coloquei ontem aqui no Instagram um story, depois você volta lá, alguém colocou um meme assim: quando Anna Freud e Melanie Klein se encontram na reunião da Associação Internacional. É muito legal. É um vídeo da Fernanda Montenegro e a Natália Timber, numa novela lá que pegaram um recorte, né? É bem engraçado, mas não deixa de ser real, porque as duas tinham divergências quanto ao tratamento das crianças, né? E questões, eu penso que de cunho pessoal também, elas não se bicavam. E o Winnicott ficava no meio das duas ali, administrando, né? Aí ele criou um grupo lá na associação chamada de Middle Group, o grupo do meio. Ele não ficava nem com a Anna Freud nem com a Melanie Klein, era o grupo dele, e quem quisesse ficar com ele. Bem, então o Winnicott, ele era esse psicanalista que trabalhou com crianças. Ele ficou aproximadamente 40 anos como pediatra, também era pediatra, no hospital Paddington Green, lá em Londres, onde ele atendeu crianças, né? O hospital Paddington Green, ele foi fundado em 1883 e ele fechou em 1987. Ele durou 104 anos. É um hospital que não tem mais lá. E o Winnicott trabalhou durante 40 anos nesse hospital como pediatra. E especificamente, né, ele atendia as crianças, é claro, mas eram crianças que, pela época que ele trabalhou, eram crianças que eram sujeitas àquela coisa das evacuações por causa da guerra, crianças que perdiam os pais, ou órfãs, né? E aí também crianças que lidavam com a questão assim da delinquência, pelo abandono e blá, 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 né? Então o Winnicott foi esse cara. E eu gosto muito da teoria do Winnicott. Quando eu atendi a criança no consultório, eu, enfim, usei muito aquilo que ele ensinou e uso até hoje, mesmo sendo para os adultos, porque em nós sempre tem uma criança aí, né? A criança interna da gente tá o tempo todo berrando aí e lidando com as coisas da vida, né? Então, estamos tendo essa criança até hoje, né? Pois bem, aí o Winnicott tinha lá os seus conceitos, né? As suas ideias, né? A principal ideia dele: a mãe não precisa ser perfeita, mas a mãe tem que ser suficientemente boa, o Winnicott falava, né? O que é isso, Baracho? É a mãe que se adapta ao bebê, é a mãe que interpreta o bebê, é a mãe que se adapta ao bebê e dá ao bebê a impressão de que o seio materno é uma criação dele. Olha que interessante essa ideia. Para o bebê, então, ter essa ideia de criação, de estimulação, de ir para fora, de fazer as coisas, etc. Mas o assunto não é esse. Falando de saúde mental, então, o Winnicott tinha uma definição de saúde mental. A saúde mental, então, é tudo que a gente falou agora há pouco aqui, na OMS, e muito mais que a gente possa vir a entender quanto à saúde mental. Mas olha o que o Winnicott falava quanto o que é saúde mental para ele. Então, ó, lembra de tudo que eu falei aqui dele, um pouquinho resumidamente da história dele, e então dá para entender porque que ele pensou isso. Aí ele colocou assim, ó: saúde mental para o Winnicott é quando a pessoa tem a capacidade de estar só. A pessoa tem a capacidade de estar só. E quando fala capacidade de estar só, não vai pensar que é a ideia patológica da coisa. Ah, a pessoa quer se isolar. Não é nesse sentido, não é escolher se isolar, não é virar um eremita, virar um homem das cavernas, não é nesse sentido não, tá? É uma capacidade de estar só no sentido positivo da palavra, no sentido bom, no sentido que é importante. Porque assim, né? Como já falava o Lacan, né, o ser humano, ele se constitui na relação com o outro através da linguagem. Então é claro, né? Nós somos atravessados pelo outro desde quando nascemos. Nós colocamos a boca no seio de um outro, que é a mãe, e a gente vai tendo introjeções, a gente vai introjetando um monte de coisa que é a partir do outro, para podermos ser nós, né? Então é inevitável, se eu quero ser alguém, eu tenho que ter o outro, e é claro que a nossa vida, ela fica muito marcada pela questão do outro, pela presença do outro, né? O próprio Lacan, em um dos seus seminários, falou que o eu, na verdade, já é um outro, né? Só para provocar. Então, tudo bem, o outro está presentíssimo em nossa vida, e é claro, né, Baracha, é muito maravilhoso
estar com as pessoas, é muito maravilhoso ter boas companhias, ter bons relacionamentos, você escutar as pessoas, estar no meio das pessoas, né? Nem que você não seja o rei do camarote, a rainha do camarote que chega nos lugares, tá tudo certo também, não é julgamento nenhum, mas ainda que você fique quieto no meio das pessoas, é legal, então te faz reencontros, encontra. Há umas 3 semanas agora, quase um mês, veio aqui em casa meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha, foi tão gostoso. Aí vem um amigo meu, uma amiga minha, das épocas dos estudos teológicos, né? E aí ficamos juntos aqui, a gente não se encontrava. Meu irmão não via meu colega há muitos anos, então foi legal. Então é legal ter essas vivências, né? É muito legal tudo isso. Então foi muito bacana esse lance de relacionamento, né? Mas o Winnicott diz que saúde mental tem a ver com a capacidade de estar só. Como que é você com isso? Você exerce esse lance de estar só? Você gosta de estar só? Estar só te faz bem? Não no sentido pejorativo que eu estou falando para você, tá? Não estou falando de isolamento, né? Porque, de novo, né? Quando fala de estar só, a pessoa pensa muito em abandono já, em solidão, em abandono, em desamparo. Vai ter isso, mas não é só isso, né? Então a pessoa que tem a capacidade de estar só, ela vai estar com os amigos, ela vai estar com a família, vai estar com a esposa, vai estar com o filho, mas uma outra hora vai estar sozinho, né? Então, é aquela situação assim da pessoa se isolar no bom sentido da palavra, se recolher a si mesmo no bom sentido da palavra, para poder recarregar, né? Uma vez eu estava num aniversário de uma pessoa bem importante da nossa vida, e aí eu estava lá interagindo, muito bom, comendo carne, me divertindo, e num dado momento, eu me afastei ali, fiquei num canto, sentado numa cadeira, e aí o pessoal ficou assim, mas o Baracho tá bem, né? O Baracho tá bem. Aí foram na minha esposa lá, o Baracho tá bem. Aí ela falou assim, ó, ele é assim, deixa ele, né? E realmente estava tudo ótimo, né? Mas alguns vieram até mim, vem aqui, vem se enturmar, vem com a galera. Mas eu, Ricardo Baracho, para mim é maravilhoso estar com as pessoas, eu gosto muito, né? Mas eu gosto de estar um pouco não, eu gosto de estar comigo também. Aí eu fiquei um pouco na minha lá no canto, mexendo no celular, depois eu voltei. Então é uma questão assim de recarregar, né? O pessoal não fala de bateria social, a quem nunca faça isso, tá tudo certo também. A quem nunca faça isso. Mas então, é essa questão, é estar sozinho nesse sentido para se recarregar, é estar sozinho para ficar um pouco fora do olhar do outro, é estar sozinho para ficar um pouco de bobeira. Quando eu fico sozinho, sem o olhar do outro, eu tiro alguns pesos assim que a vida de sociedade me exige, né? Alguns papéis que eu tenho que estar ocupando. E não é fingimento não, tá? É necessário. Mas eu fico suspenso um pouco disso, eu relaxo, eu fico um pouco mais do modo que eu gosto, né? Assim, tipo em casa. É mais ou menos no setting analítico. Quando a pessoa lá pode ser o que ela quer, né? Até falamos aqui um vídeo, depois você vai na nossa página aqui, sobre fato clínico, né? Então você faz um corte da vida, da realidade, do dia a dia e vai para o setting, sem impressões, e ali você pode ser você, até para se escutar e se apropriar do seu desejo, né? Então estar sozinho nesse sentido é muito importante. É ficar sozinho para poder recarregar a bateria, é ficar sozinho para poder respirar um pouco. Tem gente que não consegue respirar. É o tempo todo sendo convocado, sendo conclamado, sendo chamado, tem que estar ali para quem já tem mais desamparo, é ficar respondendo. E a pessoa fala assim, deixa eu respirar, por favor. É que nem aquela mãe que vai ao banheiro, o filho pequeno vai atrás e quer entrar no banheiro. E a mãe fala assim, deixa eu aqui, pô, não posso nem cagar sozinha, espera que eu já volto, né? Então é isso. É a pessoa ter aquele momento para poder recarregar as baterias, né? Pessoas assim podem ser mal interpretadas, né? Ah, você não gosta da gente. Ah, porque você não faz. As pessoas são diferentes. Tem pessoas que não fazem isso. E tá tudo certo. Elas prezam super demais com as pessoas. Ok, cada um. Mas eu ainda sou da opinião que é importante termos um tempo assim conosco. Um tempo de recarregar as baterias, né? Tem pessoas que não conseguem em nada fazer isso.
porque pela experiência de vida que tem, sempre interpretam isso da pior maneira possível, como uma coisa ruim, então eu não posso estar sem ninguém, nunca, né? Aquela coisa toda. É que nem aquele casal que nunca consegue viajar sozinho, né? Sempre tem que levar amigos junto, sempre tem que levar 3, 4 casal junto. Claro que é gostoso viajar em casais, tá? Já fiz isso várias vezes, né? Mas também é bacana o casal saber viajar sozinho. Porque quem foi pro altar um dia casar foram 2, não foram 7, 8, 9, 10, né? Então é isso, tá entendendo? Como é importante esses momentos assim de solitude, então colocar assim, porque só gosta de pôr solitude para não dar a cara que é solidão, né? Mas é uma solidão importante, né? Então, é aquela questão da pessoa saber ter esse momento, ela saber se olhar, né? Na época da pandemia, por exemplo, muita gente adoeceu porque além de ter que conviver com família, que não era tanto assim, porque ficava culpado pelo trabalho, teve que ficar consigo mesmo. E muitas pessoas não se conheciam quando tiveram que se olhar. Porque a gente é tão fundido, tão fusionado no outro, para buscar uma validação, que faz bem também, é claro, tá com as pessoas, não pela validação, mas quando a pessoa ficou sozinha e envolta aos próprios pensamentos, a pessoa bugou. E tem pessoas que, para não se olharem, elas vão colocando coisas no meio da sua vida, vão colocando comportamentos, vícios, distrações, para não se olharem nunca, né? Então, é aquela coisa, né? Eu lembro de um colega que nesse ano ele viajou para a China, ele viajou sozinho para a China. E eu olhei e falei, caramba, que coragem do cara viajar para a China. Eu não teria essa coragem, né? Aí alguém perguntou para ele, ô fulano, e o medo? E a insegurança? Sozinho? Ele falou assim, nem dentro da carteira eu trouxe o medo e a insegurança. O meu filho, agora em abril, ele viajou para a Europa sozinho, foi para a Europa, andou alguns países lá, era o que ele queria fazer, todo mundo admirado, nossa, né? Como você tem coragem, né? Aquela coisa toda. Ele foi e trouxe grandes coisas para a gente poder pensar na vida, que eu que não fui, e tenho segurança quanto a fazer um monte de coisa assim, muitas vezes, me ensinou. E me ensinou a olhar mais para esse momento sozinho. Então aprendi e gosto também de fazer isso, né? Mas enfim, então essa questão aí de estar sozinho para poder se recarregar, estar sozinho para ficar um pouco fora do olhar do outro, ficar sozinho para poder respirar, ficar de boa, ficar de bobeira, ou vai ler um livro, ou vai fazer uma coisa, vai assistir um filme. Ontem aqui eu consegui assistir um filme que eu queria ver há muito tempo, foi um filme da infância, né? Detroit Rock City, eu pus aqui, assisti, foi muito gostoso, dá uma quebrada, né? Tava sozinho e gostei, então é isso, é um tempo para você se recarregar, né? E uma coisa que o Winnicott ensina, que a gente põe para pensar nos dias de hoje, quanto à capacidade de estar só. Se eu posso estar sozinho, se eu consigo estar sozinho, então eu não sou dependente do outro. Calma, não fecha o filtro. O Barack está incentivando a gente ser super autossuficiente, o outro que se dane. Não é nesse sentido, tá? É claro que uma hora ou outra na vida nós recorremos às pessoas, né? É normal isso, faz parte, que bom, né? Não tô aqui não dando mais apoio aos relacionamentos, não é isso. Mas você entendeu? Não ser dependente do outro nesse nível patológico da coisa. Então, quando eu posso estar sozinho, eu não sou dependente do outro e eu não sou dependente de algo. E aqui vem a grande questão, que eu queria chegar nesse ponto aqui, né? Ó, olha só, se eu posso estar sozinho, eu não fico em relações ruins. Olha que interessante isso aqui. Quando falamos em relações abusivas, relações tóxicas da vida, as pessoas que ficam nessas relações têm grandes dificuldades de ficarem sozinhas. E aí, por não ficarem sozinhas, elas se permitem ficar nessas relações. Que você do lado de fora ficar falando, fica orientando para abrir os olhos, a pessoa ela até reconhece, mas ela não quer sair. Porque pior é ficar sozinho. É que nem uma pessoa que finda um relacionamento por alguma razão, a outra parte que picou o pé,
E a pessoa já corre atrás de pôr alguém na sua vida. É um tal de querer pôr alguém na nossa vida, né? Aí a pessoa põe alguém na sua vida. Ah, é porque é você a pessoa mais importante da minha vida. Eu acho muito sério isso, né? Quando alguém fala que o outro é a razão da sua vida. Eu vi ontem num podcast uma moça falando isso, né? Os casais se nomeiam das mais variadas maneiras, né? A mais conhecida é amor, né? Mor, não sei o que, tá. E ela falou assim, a moça ontem: eu fico inquieta quando alguém chamou tu de vida. Vida. Você é minha vida, você. Então se você não tá aqui, eu também não sou, né? Tá entendendo essa questão? Não fecha o filtro, tá? Ai, vida, você é minha vida, você é a razão do meu ser. Tá doido, né? E a pessoa tá hoje com alguém. Esse alguém é a razão do ser dela. Tá com outro alguém amanhã, é a nova razão do ser dela. Então, quer dizer, e a pessoa em questão aqui? Tudo bem, tem um lado extremista do egoísmo, do individualismo, da arrogância. Aí eu também sou contra. Mas aquela questão de uma autovalorização e de saber ficar consigo mesmo de um modo saudável. Sabendo ficar melhor consigo mesmo, eu consigo ficar melhor com o outro. Então, quando a pessoa consegue estar sozinha, tem a capacidade de estar só, ela não fica em relações ruins. Ela não fica. Então, guarde isso. É necessário que o ser humano tenha a capacidade de ficar só. Não feche o filtro. Ah, então é abandono, é solidão. Não é isso. Eu estou falando a importância de saber ficar só para poder se recarregar, para poder respirar, porque tem relacionamento que a pessoa não deixa a outra respirar. Então tem que sair um pouco de perto para respirar e você aprender a ficar com você. Porque quando a pessoa... Então, de novo. Bom dia, Paula. Legal. Quando a pessoa consegue estar sozinha nesse sentido, ela não fica em relações ruins. Porque quando a pessoa é dependente, ela prefere a relação ruim do que a solidão. Falei. Não é assim? A pessoa que é dependente nesse sentido, agora o sol tá vindo aqui, ó. Ela prefere a relação ruim do que a solidão. Pelo menos eu tenho alguém. É um tal de querer ter alguém, de novo, né? É um tal do outro ser a razão da nossa vida. Hoje, a pessoa que eu tô hoje é a razão da minha vida. Amanhã é outra. Nem bem conhecer a pessoa, já é amigo. Meu melhor amigo. Aí briga, depois com a beleza, né? Então é a razão da minha vida todo dia. A razão da vida ser o outro. Aí alguns casais têm isso, né? Ai, vida. Nossa, chamou outro de vida é muito sério, né? Enfim. Ai, baracho, para de falar besteira. Ah, não acho besteira, mas enfim. O outro ser a minha vida tá aqui. O outro me faz bem, o outro eu amo, é maravilhoso. Se um dia eu perco a pessoa que ela morre, claro, vou ter saudade, dói, é loucura. Mas eu estou aqui, ainda estou aqui, né? Assim. Então é nesse sentido. Então é importantíssimo que o ser humano saiba ficar só, nesse sentido, né? Mas vai ter pessoa que vai preferir a relação ruim do que a solidão. Então ela vai ficar, né? Eu sou da opinião, já falei isso num vídeo aqui, né? Nem que for por um tempo na vida, curto, né? Mas todo mundo deveria morar sozinho por um tempo na vida. Todo mundo. Todo mundo deveria morar sozinho. E eu não tô pondo aqui não de exemplo aqui, ó, Barachão exemplo não. Não é isso não. Eu morei sozinho, a minha esposa morou sozinha. Morou até mais tempo do que eu sozinha. Aí nós nos casamos, beleza. Nosso filho, ó, então ele foi morar sozinho. Ele morou sozinho, foi importante. Ai, que saudade dele, sim, claro, normal. Mas ele é outro. Vai fazer a sua vida, né? Se eu colocar a minha ficha na cabeça da outra pessoa, nossa, aí volta aquela questão de o outro ser a razão da minha vida. Pode parar com isso. Então, quando a pessoa não consegue ficar sozinha, o perigoso é o quê? Ela prefere a relação ruim do que a solidão. Para não ficar sozinha, prefere a relação ruim. Então, todo mundo deveria morar sozinho por um tempo na vida. Eu sou muito favorável a isso, tá? Eu acho que é importante a pessoa poder morar sozinha por um tempo, vai se virar, vai se tocar, vai se observar, vai se conhecer, desintoxica um tanto
do que o outro fala quem eu sou. É você que vai falar quem você é. É você que vai se apropriar do seu desejo. Freud falava isso, né? A terapia é isso. É a pessoa se apropriar do seu desejo. Não é apropriar do que supostamente o outro quer de mim. Aí é o desejo do outro, não é o meu. Então dá licença esse negócio, né? Então, quando eu moro sozinho, eu tenho essa oportunidade. Depois casa, depois se junta com alguém, mora em república, tá tudo certo isso, mas fica um pouco sozinho. Então, o Winnicott, que eu falei no começo dessa live, ele falava o quê? Saúde mental é um monte de coisa, mas saúde mental é ter a capacidade de estar só. É a capacidade de estar só. Que não tem a ver com se isolar de modo patológico e não é essa solidão de modo adoentado, que tem também que é perigoso. É outra coisa, né? Então é importante nós sabermos estar conosco. Nós temos momentos conosco. Eu já atendi gente que vai andar um rolê na cidade, quando dá o rolê, não consegue gastar R$ 1 para si mesmo, mas gasta 300 para o outro. É só para o outro. A pessoa aprende que o afeto é só aliviar a vida do outro e não consegue aliviar a própria. A pessoa pensa assim: o outro tem que me fazer feliz. Ninguém tem que fazer o outro feliz e nem infeliz, né? O outro me faz bem. Agora eu me faço feliz. É duro entender isso, né? Aí a pessoa espera todas as fichas que o outro tem que fazer. Eu saí da casa dos meus pais para você me fazer feliz. O cara fala isso, a guria fala isso. Não, né? Tu tem que ser feliz antes, né? Apesar do que você passou no teu contexto, né? Então é isso. Então tem um livro legal do Walter Trinca. Ele falava sobre pânico e ansiedade, enfim, né? Ele falava isso. É a pessoa que tem pânico e muita ansiedade, é a pessoa que tem dificuldade de exercer o eu comigo mesmo. Ela não consegue ficar com ela mesma. Só que nós começamos a vida em nós mesmos. Embora vai ter a mãe que amamenta a gente, né? Quando a criança ficar sozinha no berço, por mais que ela chore, alguém vem para atender, mas a pessoa não está o tempo todo ali. Nos intervalos que não tem ninguém, e a criança chora e ninguém vem, ela aprende a ficar com ela mesma. É fundamental isso também. No nível adequado, é claro, né? O exagero vai ser o abandono completo. E a presença sufocante também não ensina a criança. Mas aquele meio termo, né? Então a criança aprende a se explorar, ela põe a mão na boca, põe um pé na boca, ela se autoerotiza. É importante isso. Isso vai garantir registros, memórias, para ela saber ficar com ela mesma a vida inteira, quando for necessário. Tá entendendo isso? Então, isso prepara ela para estar melhor com ela e, consequentemente, melhor com as outras pessoas. Então, saúde mental, e o Winnicott está certíssimo, e eu concordo com esse homem. O Winnicott falou o quê? Saúde mental é a capacidade de estar só. Tá entendendo? Como que é você com isso? Você exercita esse momento de estar só? Esse momento importante, esse momento de conexão? Isso acontece o tempo todo, tá? Eu fazia cursos aí na área dos negócios, né? E uma das lições falava o quê? Se você está numa mesa de negociação e você se sente apertado para tomar uma decisão, pede para sair um pouquinho, respira e vai sozinho pensar alguma coisa. Aí você sai daquele foco da pressão e você volta com uma cabeça mais calma para decidir em favor daquilo ou não. Tá entendendo? Olha a importância de estarmos só nessa hora, né? Isso tem a ver com saúde mental. Muitas vezes a ideia de saúde mental é difundida de um modo errado. É tudo que é falado por aí e tem a sua importância, e menos a questão de estar só. Amo estar só comigo mesma e amo estar com as pessoas quando quero estar. É isso aí, Andréia. É isso aí. Quando eu quero estar com as pessoas, quando eu quero estar comigo. Fantástico. Fantástico, né? Então é isso aí. Amo estar só comigo mesmo. Olha, eu sou muito grato pela vida que Deus me deu. E atualmente eu sou muito grato que aqui em casa nós moramos em 3 pessoas. Eu, minha esposa e meu filho.
Então a gente é muito junto, a gente tem um tempo maravilhoso, a gente conversa, deita no sofá ali os três e brinca e conversa, conversa sério muitas vezes também, discorda, enfim, normal. Mas tem momentos também que cada um fica no seu canto. E ninguém enche o saco de ninguém. Ai, vem comigo aqui assistir essa série que a pessoa gosta e eu não gosto. Não tem isso aqui. Você fica aí um tempo, eu fico aqui um tempo, e o pessoal se choca com isso, né? Ficamos até algumas horas assim, naquela quietude, cada um desenvolvendo. Ai, esse piá no quarto trancado, deixa o piá, ai, não sai do quarto, vem falar comigo, não tem. Fica aí. Então a coisa não pode ser forçada. A coisa não pode ser imposta. Alguém fica demandando a atenção do outro, o outro até vai, mas já não vai natural. Deixa a coisa acontecer naturalmente. Não tô aqui pondo aqui de exemplo de perfeição. Aqui tem muita cagada também, tá? Mas tô dizendo que como é leve isso, né? Eu e a minha esposa, em certa parcela, né? Viemos de lares assim, onde havia muita pressão. Então a gente falou o quê? Aqui não vai ter pressão de jeito não. Aqui não vai ter isso não. Vamos fazer uma coisa mais livre, né? E é isso aí. E que isso aconteça na sua vida também, tá? Então é a capacidade de estar só. É uma coisa também que é importantíssima no conceito de saúde mental. Para o Winnicott, saúde mental é a capacidade de estar só. Então aqui a Andrea colocou, ó, amo estar só comigo mesma e amo estar com as pessoas quando quero estar. É isso aí. Aí vai ter os convites da vida, aí você fala em casa, vai ter tal coisa em tal lugar. O fulano não quer ir. Tá tudo certo. O fulano quer estar, então vem comigo. Ou você vai sozinho, tem dia, vai sozinho. Ai, mas se eu chegar sozinho, eu não vou, porque vão ficar perguntando de quem não foi. Para que essa porcaria na cabeça. É uma preocupação com o outro. Eu chego sozinho. E se alguém perguntar, cadê a mulher? Cadê o filho? Cadê? Não veio. Não quis vir, caramba, né? Aí você quer ficar salvando quem não veio, quer passar uma mensagem melhor, uma imagem. Para com isso. Aí você para de ir para os lugares porque alguém não quer ir da tua casa. Ai, você não me acompanha. Vai sozinho, caramba, né? Vai sozinha, irmã. Vai sozinho, irmão, né? Quando a pessoa quer ir, ela vai. Aí vai acompanhado, aí vai não sei o quê, né? Ai, porque você não participa das coisas da família a mais. Não é isso. Eu só não quero ir. Não quero ir em tal lugar. Eu quero ir. Vai ser o contrário também. Vai ter dia que você vai ficar, que você não quer ir. E o outro vai sozinho, tá tudo certo, né? Agora tem pessoas aí que por ficar esperando pelo outro, aí cai naquela questão, né? Prefere a relação ruim do que a solidão, do que ficar sozinho. Aí, porque o outro não vai, eu não vou. Porque o outro não faz, eu não faço. Porque o outro não quer, eu não quero. E não é que eu não quero, não faço e não quero ir. Eu quero. Mas não tem segurança, né? Fica esperando pelo outro. Aí eu tomo no nariz também. E o tempo tá passando. Baracho, como é que tá o tempo hoje aí? Aqui tá sol, mas tá friozinho. Tem dia que chove. Mas o tempo não é só isso. Como é que está o tempo, Baracho? O tempo está passando. O tempo está passando. Então, realmente, ter a capacidade de estar só é muito importante. Quantas pessoas tiveram viradas e crescimentos na vida justamente quando ficaram só. E aí tiveram alguma ideia, um pensamento, resiliência e levantaram para a vida, pessoal. Levantaram para a vida. Então é isso aí. Aquele meu amigo que viajou, que eu falei agora há pouco, né? Ele foi para a China. Você não tem medo não, foi sozinho para a China. O medo não veio nem na minha carteira. E meu filhão viajou para a Europa há tempos atrás, mesma coisa. Então é isso. Então, talvez aí você, pela tua criação, não conseguiu alcançar muito isso, mas que você não impeça os outros, né? Então, que você possa ser o teto para o chão do seu filho, na geração da frente. Tudo bem, né? O filho vai ser sempre avante da gente, né? Então, eu não posso, com meus grilos, atrapalhar ele de ter caminhada dele, né? Então, há quem fique fazendo isso. Aí quem demanda muito pelo outro, faz chantagem emocional. Porque você vai se virar sozinho, vai se valorizar, faz por você, para de esperar pelos outros. Saúde mental tem muito a ver com a capacidade de estar só.
É estar só, não nesse modo pejorativo, nesse modo patológico, que é ruim sim, mas nesse modo que, por incrível que pareça, por incrível que parível, é um modo que é importante. Eu só consigo estar bem no externo se eu consigo estar bem comigo mesmo, né? Eu lembro não sei qual termo seria, navegador, né? Amir Klink, brasileiro, fez várias viagens pelo mundo com um barco sozinho. E um dia a filha dele, não tinha nem 20 anos eu acho, ela veio da Europa até a América do Sul sozinha, num barquinho piquititinho, enfrentou aquele mar, enfrentou o saculejo. É um nível já hard, né? Eu não consigo fazer isso, mas consigo fazer outras coisas, né? Mas é legal ver isso, né? A pessoa ficou sozinha aquele tempo todo. Que coisa que traz, né? Que coisa que deve acrescentar na vida. E chegar na costa brasileira e a família esperar, e cheguei, e venci. Isso deve ser uma coisa muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Muito maravilhosa mesmo. As crises de pânico muitas vezes têm a ver com isso, né? É uma falta do eu comigo mesmo. E vários fatores levaram a pessoa a ter isso, né? Mas sempre é tempo de cultivarmos esse momento de estarmos só. Experimenta na sua vida fazer isso. Estar sozinho é ouvir o próprio silêncio. Isso, Paula. É se acalmar no momento necessário. É se autorregular, sem opinião alheia, e se abrir para novas oportunidades. Valeu, Paula, valeu. Eu adorei que você escreveu aqui, adorei. Se acalmar, ouvir o silêncio. O silêncio fala tanto quanto as palavras. O silêncio fala muito também, né? É se autorregular, sem opinião alheia. Porque se eu não autorregulo, é um regular baseado no outro. Autorregular quer dizer o quê? Que sou eu. Eu autorregulo. E se abrir para novas oportunidades. Sensacional, Paula. Obrigado. MacGyver também entrou aqui. Grande MacGyver. Então é isso. É isso. Então, começa hoje. Muda um pouco sua rotina no que é possível, né? Eu sei que tem aquela correria, né? Mas correria pode virar também uma coisa já assim, muito já massificada, muito já cauterizada, que eu também já fico nessa conversa do muita correria, mas há quem faça em minha correria muita coisa. Muda a rotina, vai dar uma volta no quarteirão sozinho, faça uma outra coisa sozinho, vai em algum lugar aí, senta, deixa o vento bater em você. Ah, que poético, né, Baracho? Mas é isso, vai tomar um sol, vitamina D de verdade, não é só tomar cápsula, que nem eu tomo aqui, mas vai tomar sol, vai fazer coisa sozinho. Ou nem que não faça nada. Fique sozinho, fique só. É importante isso. Aí que nem falou aqui a Paula, você vai se autorregular, você dá um Ctrl Alt Del, eu odeio comparar ser humano com máquina, mas enfim, você vai se regular, você vai voltar ao seu ritmo, à sua frequência, você volta, e você se prepara para encarar de novo. É que nem a terapia, né? Você sai um pouco desse mundo e vai para um lugar controlado, que é o setting, e você volta, se regula, e você volta para o mundo. Tem que voltar. E você vai lutar por você cada vez mais, para bancar a sua singularidade, para bancar o seu desejo, para bancar a sua diferença em meio ao mundo. Há quem não vai gostar, enfim, mas é isso aí. Essa é a luta da gente, né? Então, nós não nascemos chorando à toa. O choro mostra que tem alguém que saiu do útero de uma mãe. É alguém diferente. Alguém que pelo choro está mostrando o quê? Eu sou. Embora ele nem saiba ainda isso direito no começo. Mas alguém ali diferente. Não é o meu choro. É o choro do outro. Então, Lacan estava certo, né? Então a gente tem que realmente bancar o próprio desejo. Então, saúde mental tem a ver com isso mesmo, né? Tudo que a OMS falou aqui. Mas principalmente a capacidade de estar só. E para fechar essa ideia aqui de hoje, ó, se eu posso estar sozinho, eu não fico em relações ruins. Porque se eu sou dependente, eu vou preferir a relação ruim do que a solidão nesse bom sentido.
Então, é importante a gente ter esse momento. E pode ver que o opressor da sua vida não vai deixar você nunca ficar sozinho. Vai pôr na tua cabeça uma narrativa que você nunca vai dar conta, que você não consegue. Aquela insegurança é introjetada na tua vida. E eu absorvo isso. E muitos pais fazem isso também, né? Os filhos crescem infantilizados. Os filhos crescem sem aquela boa malícia. Não fecha o filtro, tá entendendo? Crescem assim, para ficarem sempre dependentes, para voltar sempre perto da árvore, até de modo desnecessário, né? Então não é isso. Os filhos não são assim. Os filhos têm que ser que nem aquelas flechas, né? Que você joga para fora. Bem isso. E as relações tóxicas, né, Paulo? Então é isso. Então muitos não vão deixar você crescer. E para muitos, a terapia do outro não é legal. Freud falava isso, né? Nem sempre a família do paciente vai gostar que ele esteja em terapia. Não vai gostar. Você mudou com essa terapia. Mudou pro pior, né? Pro outro, né? Mas para quem está em terapia, pro melhor. Então a terapia também tem essa missão, né? A pessoa desenvolver a capacidade de estar só. Maravilha, pessoal. Olha, beijo a vocês aí. Que maravilha foi esse tempo aqui de sabadão com vocês aqui. Se você perdeu o começo dessa live, então assista depois do começo. Ela vai estar gravada aqui no Insta, depois no Face do Baracho e depois no YouTube do Baracho também, tá? Se você perdeu o começo dessa live, vai ver, assiste. Ah, legal, eu também, Paula. Ah, você tudo de bom, viu? Você tem um grande coração. Legal, Juliana. Oh, Juliana, que legal. Legal, valeu. A você que está aqui, ó, que perdeu o começo, volta depois, gravado aqui no Instagram, no YouTube, no Face, é isso aí. E se você lembrou de alguém que tem que ouvir muito essa conversa aqui, compartilha com ela, passa para ela. Te agradeço muito por isso, tá? Se você conhece alguém que tem que ouvir muito isso aqui, manda para ela já, beleza? Beijo no coração, obrigado. A você um grande sabadão aí, tá? E amanhã vai ter outro Desembaraxando. E amanhã é o Desembaraxando episódio 100. Amanhã é o episódio número 100. E amanhã vai ser um tema bem legal. Eu quero ver você aqui. Que hora vai ser, Baracho? Bem, eu sempre não tenho uma hora muito certa quando é final de semana, né? Mas se você ficar preparado aí, e você vir até aqui então para assistir, então tá. Amanhã, 7h30. Fechou. 7h30 da manhã vai ser o Desembaraxando aqui. Episódio 100. Especial. Tá bom? Beleza? Amanhã eu te vejo. Beijo no coração e até o próximo Desembaraxando. Valeu.